Você já percebeu que muito pouco se ouve falar sobre o teste de mecha? Muito pouco conteúdo sobre esse tema? Para mim, o teste de mecha é o principal passo para alcançar lá no final a minha mecha perfeita. Então, por que eu devo realizar o teste de mecha? Primeiro, para que eu saiba se o cabelo da minha cliente é compatível com a química de mecha. Segundo, para mim lá no final não ter os tons indesejados. E para saber se o tom de clareamento que vai abrir no teste de mecha é o tom desejado no final da mecha da cliente. E terceiro, e o mais importante, para que não haja quebra de cabelo, emborrachamento e nem deixar o cabelo com aspecto gelatinoso que vai desmanchando na mão. Então esse é um dos principais, para que lá na frente, se eu não realizei o teste de mecha, eu não venha ter essas surpresinhas. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o teste de mecha aqui no meu estúdio. Vocês sabem que a onda agora é o eriçado de cabelo. Então como que eu vou proceder um teste de mecha? Eu não posso fazer um teste de mecha numa mecha costurada. Vamos lá, eu vou explicar para vocês agora no cabelo dela. Todas as nossas técnicas que nós usamos hoje em dia, todas elas praticamente 90% são eriçadas. Então, se eu trabalho com mechas eriçadas, como eu faço esse teste que pode dar errado? Geralmente eu vou vir aqui. Eu já peguei teste aqui no meu estúdio que tinha uma mechinha assim, ó. Apenas. A pessoa tirava uma mechinha assim, colocava o papel ali, passava o produto. Ou a pessoa pegava uma mecha em transparência, costurava ali a mechinha em transparências também. Mechas que eu já fiz muito também na minha vida. Aí passava, apanhava a plaquete ali, passava o produto e ele deixava. Qual que é o problema de eu fazer um teste de mecha numa técnica que eu não uso? É que quando eu colocar... Aqui vai passar, por exemplo, no teste. Aí quando eu usar a técnica de eriçar, ele vai ficar o cabelo um pouquinho mais fino, vai ficar em código de barra e eu posso aí ter um resultado diferente do meu teste. Então, eu vou executar o meu teste de mecha sempre. Se eu trabalho com eriçado, vou pegar uma mechinha que não seja tão em transparência, vou eriçar até a raizinha e aí eu vou proceder meu teste de mecha. E aí, então, eu terei o resultado perfeito. Ainda no teste de mecha, eu vou passar para vocês também como e de que forma eu vou passar esse produto aqui, que vai fazer muita diferença o jeito que eu passo o produto também, porque se eu passo de qualquer jeito o produto, eu vou ter manchas ali. Passo mais na raiz, menos no comprimento, mais nas pontas, eu vou ter mais clareamento na raiz, menos clareamento no comprimento, mais clareamento nas pontas. Então eu tenho que cuidar na hora que eu for fazer o teste de mecha, para me usar o produto certo, com a técnica certa de passagem, para que depois eu não precise ficar, quando eu fazer a mecha, se caso essa mecha passar, quando eu for fazer essa mecha, não dê aquele erro de cor, uma cor mais laranjinha, outra mais douradinha, e aí eu tenho que ficar só repassando o produto, que você perde muito tempo e também dinheiro. Como que eu devo preparar esse produto para fazer o teste de mecha? Eu já preparei aqui para vocês, como vocês estão vendo. É a mesma mistura que você vai fazer para realizar uma mecha no seu dia a dia. Porque não tem como você colocar um AX de 20 para fazer o teste, se no dia da mecha você vai usar um AX de 30. Então eu recomendo, e eu sempre uso o AX de 30 para executar o teste de mecha. Por quê? Porque daí eu vou ter certeza que nesse intervalo que eu deixei agindo, se ele vai quebrar, se ele não vai, se ele vai dar a cor que eu quero, se ele não vai. Porque se eu coloco um oxidante muito baixo,
a cliente vai ter que ficar mais tempo lá esperando e talvez nem alcance o fundo de clareamento que ela quer e nem que eu quero. Então, eu quero que seja mais rápido, porém, que o cabelo continue saudável. Então, nós preparamos uma medida aqui para um teste só, a gente não fez um monte de produto, porque também não pode desperdiçar. Então, nós fizemos a mistura do produto, eu fiz aqui 1/2, que é a medida que a gente faz, mecha com essa marca de produto. Pincel, qual pincel eu devo usar? Qual eu não devo? Primeiro vamos falar qual eu não devo usar. Pincéis que tem uma cerda longa e vazada. Olhem bem. Pincéis que tem a cerda longa e vazada, ó. Você consegue ver o outro lado. Quando você vai aplicar a mecha, ó, ela é muito molinha, ó. Tá vendo? Então eu vou passando e ela vai vazando, o produto vai entrando aqui. Dificilmente você vai fazer uma mecha sem ter que ter o repasse de volta. Qual que é o pincel então, Tânia? Pincel tem que ser com cerdas curtas, nada vazado, e olha como ele fica cheinho, gordinho. Olha que lindo esse pincel, retinho, curto e gordinho. Super macio, eu passo, o produto fica inteiro na mecha. Vocês vão ver a hora que eu estiver passando como ele fica show de bola na mecha. Então, qual é a marca, Tânia, do pincel? Qual você indica? Se você tiver um pincel que tenha essa característica, não precisa ter uma marca específica. Você pode usar qualquer pincel desde que ele seja com cerdas curtas e cheinho. Então, vamos lá ao nosso teste? Como eu falei, se eu trabalho com mecha eriçada, provavelmente eu vou eriçar esse cabelo para fazer o teste de mecha também. Tânia, qual é o tempo estimado para se realizar um teste de mecha? Então vamos lá. Enquanto eu vou passar aqui, eu vou falar para vocês. O tempo estimado para fazer uma mecha vai variar muito do tom do cabelo da cliente. Se ela tem base 7 para cima, que são os tons mais claros de loiro, nós vamos usar o tempo de 45 minutos no máximo, porque o cabelo já é um cabelo mais claro, o cabelo já é um cabelo mais fácil de abrir, então eu vou deixar esse cabelo aí. O teste de mecha agindo por 45 minutos já é o suficiente. Mas por que, Tânia, deixar tanto tempo? Por que eu deixo tanto tempo? Porque eu preciso que essa mecha de teste fique o mesmo tempo que a mecha vai ficar no meu cabelo. Não adianta deixar 15, 20 minutos ali, no dia da mecha deixar menos. Então, vamos à aplicação, depois eu falo do tempo da outra cor. Limpo o pincel aqui, bem limpinho, e vou para a raiz. Eu vou para a raiz, como que eu vou para a raiz? Só limpando o pincel, eu não jogo o produto lá em cima. Porque na hora que eu for executar a mecha, esse mecha teste aqui tem que estar pronto. Não pode estar dourado, não pode estar amarelo, não pode estar nada. Então nós vamos realizar assim. Vocês viram que ela tem mechas aqui no comprimento. Então nós vamos agora tirar aqui, pronto. Tirar o papel, é assim que eu trabalho, tá, gente? Tirar a plaquete, na verdade, desculpa. E eu vou trazer aqui para a ponta, ó, porque eu também preciso saber se a ponta vai clarear. A pontinha aqui tá bem clarinha já, então a gente não vai fazer ela. Vou tirar para fora aqui. Então aqui nós já fizemos a raiz que tá escurinha, o comprimento também que tá um pouco escuro. E vocês perceberam uma coisa? Que nós limpamos o pincel aqui, subimos para a raiz, pegamos um pouquinho de produto para pôr aqui no comprimento. Tá certo ou errado isso daqui? Está errado. Nós temos que depositar mais produto. Por que eu tenho que depositar mais produto? Porque eu não posso economizar. Porque a economia da primeira passada vai me gerar um segundo repasse. E é o que eu não quero. Então, se eu abro bem a mecha, faço assim, ó. Abro bem a mechinha, repasso, passo de novo.
eu não preciso no final vir e repassar todo esse cabelo de novo, porque ele está todo aberto, todo certinho. Então ele vai clarear da raiz às pontas bem certinho. Então fechei aqui. E esse é o nosso teste de mecha com a passagem de produto correta. Tânia, mas tá, a cliente já tem mecha no comprimento, o cabelo tá bem saturado de mecha, tem raiz ali de 3 dedos ainda de mecha. Como que eu faço se eu retocar só a raiz e a ponta, no caso dela, vai estar clarinho, mas tem algumas pontas que já vêm muito oxidadas. O que que eu vou fazer? Então eu já fiz esse testezinho aqui, ele vai estar agindo. Eu vou pegar outra mechinha aqui embaixo, que vai estar uma mechinha mais saturadinha. Vamos escolher essa daqui. Nós vamos pegar uma mechinha agora só na ponta, porque eu preciso também saber como que a ponta vai ficar. Para saber se eu preciso cortar, para saber se ela não vai emborrachar. Porque se o cabelo está bem oxidado aqui embaixo, não tem como só retocar a raiz. Porque vai ficar um tom aqui, um tom no meio, um tom na ponta. E não é isso que vai me levar ao resultado final de uma mecha perfeita. Então eu vou eriçar aqui só a ponta, ó, tá vendo? Então eu ericei a ponta. Peguei meu produto. Então eu tenho uma mecha teste de raiz inteira e uma mecha teste só de ponta. Eu preciso saber como que essa ponta vai ficar. Então eu peguei aqui, ericei só a ponta. Já passei o produto no plaquete, sempre é importante, eu não falei ainda, mas eu tô falando agora. Então, fiz na ponta ali, joguei um pouquinho ali, esfumei. Olha lá que legal. Olha a importância de passar bastante produto. Não economize aqui para vocês não perderem tempo lá no final. Então, uma mechinha inteira e uma mechinha só na ponta. Então, aqui pode passar. E aqui pode reprovar. Por isso que eu preciso fazer essas duas mechinhas de teste. Mas, Tânia, e se o cabelo for natural, eu preciso fazer isso daqui? Não. Se o cabelo for natural, eu preciso fazer o teste de mecha? Porque ele é natural, ele não tem nenhuma química, ele não tem tintura, não tem progressiva, ela não foi na piscina, enfim. Vou contar uma história para vocês do que aconteceu comigo. Chegou uma cliente com o cabelo virgem, e eu toda feliz da vida, quem não gosta, né? De um cabelo verde sentando na nossa cadeira. Quero loiro, fechou, vamos lá. Reparti o cabelo e comecei a aplicar. Na quarta mechinha que eu tava aplicando na nuca dela, o cabelo dela começou a ferver. Só que eu não vi. E ela começou a falar, reclamar que estava muito quente. Eu pensei, deve ser exagero. Mas quando eu fui tirar a quinta mechinha, ela reclamou de novo. Tânia, tá esquentando demais. E nisso, quando eu olhei, estava até escorrendo água da mecha dela. Então eu percebi que tinha algo errado. Então nós corremos para o lavatório e removemos a mecha. Quando nós fomos remover essa mecha, duas das primeiras mechinhas que eu fiz estavam dentro da minha mão. Agora pensa comigo. Qual era o desespero se eu tivesse feito esse cabelo inteiro e se eu não tivesse visto que esse cabelo estava esquentando? Tiramos a mecha, expliquei para ela o que aconteceu, aí nós sentamos e conversamos. Ela tinha um uso frequente de chapinha no cabelo. Passava chapinha todos os dias no cabelo dela. Então, às vezes a gente acha que uma fonte de calor qualquer não tem problema. Ah, é cabelo virgem, faz só chapinha, eu vou sentar na minha cadeira e vai dar tudo certo. Não. Por causa de uma chapinha, o cabelo dela derreteu mesmo. Gente, derreteu de verdade. Então, não olhe um cabelo no olho e ache que vai dar tudo certo. Ah, Tânia, mas a cliente já faz mecha comigo tem muitos anos. Mesmo assim, por que eu devo executar o teste de mecha, mesmo que ela faça há muitos anos com você? Porque ela pode ter comprado um produto novo no cabelo, viu a blogueira tal, publicou lá nos stories que esse produto é sensacional para o cabelo. E ela foi lá e quis experimentar esse tal shampoo, essa tal máscara, o condicionador. E ela acaba usando esse produto. Só que esse produto pode ser que tenha algum componente nele que seja incompatível com a mecha. Pode ser que essa incompatibilidade não cause quebra. Mas já aconteceu comigo e já deve ter acontecido com você também.
de a cliente usar aqueles famosinhos produtos que tem amaciantes, silicones, enfim, vocês já sabem todos os componentes que fazem mal para o cabelo. E aí deixamos de fazer o teste de mecha e no final a gente fica ali na mecha, ó, deu 2 horas que o produto está agindo e o cabelo não sai do lugar, o cabelo não clareia, e se clareia, clareia já emborrachando. Então, pelo via das dúvidas, sempre faço teste de mecha. A cliente é a primeira vez, é cabelo virgem, ou ela há anos que está com você, não importa. Sempre sente, tenha uma conversa com a sua cliente e explique como que funciona. E aí perca um pouquinho de tempo também, mas sempre realize o teste de mecha. Por quê? Porque se eu realizo o teste de mecha, eu vou ter o fundo de clareamento que a cliente quer, eu vou ter o cabelo saudável que a cliente quer. E no final, a mecha perfeita ela é o tom ideal para ela e também saudável. Porque se eu tenho o tom ideal e eu não tenho cabelo saudável, não é uma mecha perfeita. E da mesma forma, que já acontece com muitos profissionais que eu vejo, que tem medo de clarear o cabelo por conta de achar que vai quebrar ou porque não entende de fundo de clareamento, aí fica um cabelo saudável e a cor errada. Então também não é uma mecha perfeita. Então por isso eu quero que vocês entendam. O teste de mecha é muito importante para que você tenha um resultado de uma mecha perfeita. O teste sendo realizado, ele vai dar 2 resultados. Ou ele vai passar ou ele vai reprovar. O que acontece se o cabelo passar no teste? Se ele passar no teste, ele tem que dar o tom de clareamento e ele tem que dar a estrutura do fio correta para que você faça a mecha perfeita. Se ele reprovar, você vai dizer o que para o seu cliente? Tchau, não tem como fazer seu cabelo. Vai para casa e vai cuidar do seu cabelo e daqui a 1 mês você volta. Não! Eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Quando a cliente não passa no teste, você vai orientar ela a fazer um pré-tratamento, igual eu faço aqui no meu estúdio. A cliente, você vai acabar de fazer o teste dela e vai dizer assim para ela, olha, hoje o seu teste não passou, mas eu tenho um tratamento super power que nós vamos tratar ele durante 1 mês, você vai vir 1 vez por semana. Esse tratamento você pode estar usando um detox da sua preferência, você pode estar usando um tratamento bem legal para que essa fibra, se o teste, por exemplo, reprovar por conta de uma química de piscina, você pode estar usando detox, você pode estar usando produtos que removam. Tem vários produtos hoje no mercado que são ótimos para remover químicas de piscina. Se ela não passou por causa do uso de chapinha, você vai fazer um tratamento para repor água para esse fio, nutrir ele, reconstruir, cortar as pontas se precisar. E aí você vai falar para ela encerrar 100% o uso de chapinha. E daqui a 1 mês você vai realizar o teste de novo e provavelmente ele vai passar. E se o cabelo ficar todo emborrachado por conta de muita química, por saturação de química, você vai estar indo fazendo uma reconstrução nos fios dela, cuidar desse cabelo aí, os 3 fatores, sempre com tratamento. Você vai ganhar credibilidade da sua cliente, vai deixar o cabelo dela bonito. Existem casos que o cabelo passa e quando falta tipo 4 dedos para chegar para terminar a raiz, o cabelo reprova. Qual a opção que você pode dar também para seu cliente? Olha, seu cabelo passou, mas esses 4 últimos dedinhos aqui, ele emborrachou, ele quebrou. Então, se você cortar esses 4 dedinhos, a gente consegue executar uma mecha. Então, você deve conversar muito com a sua cliente, se ela não se importar de cortar, se ela quiser mesmo fazer a mecha naquele dia, ela não vai se importar de cortar o cabelo. Então, você sentando, conversando com a sua cliente, explicando tudo o porquê que o cabelo dela não passou e entregando esses tratamentos para ela, você vai ganhar credibilidade. Além de você faturar na mecha dela daqui a 1 mês, você já vai estar faturando no cabelo dela, no tratamento que você vai oferecer para ela durante 1 mês. E aí você vai ganhar a cliente porque você não foi irresponsável de fazer um trabalho sem a mecha dela ter passado.